Tudo bem? Alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Tá normal, não? Ainda quer tirar foto, olha. Na verdade, isso aqui tem tudo a ver com o texto que nós vamos compartilhar nesse domingo à noite. Porque no livro de Efésios, capítulo 4, é disso aqui que o apóstolo Paulo fala. Exatamente disso aqui. E quando a gente olha a partir do verso 17, que é o verso que eu vou compartilhar com você nesse domingo à noite, é a partir desse verso 17. Ele fala que nós nos encontramos assim, maltrapilhos, mal vestidos, com as nossas roupas daquela velha vida que levávamos sem Cristo. Isso aqui representa a nossa vida suja, rasgada, longe do Senhor. Mas o que é interessante é que ele vai além, aqui nesse capítulo 4. E ele vai além, primeiramente, ele fala da nossa condição, e eu faço questão de ler com você, da nossa condição antes de conhecermos a Cristo, como nós éramos. E é muito importante porque, sabe, quando a gente entende o que nós somos de fato, não sobra espaço para legalismo, não sobra espaço para autojustiça, para nós nos acharmos melhores do que os outros, melhores do que aqueles que andam completamente fora dos caminhos do Senhor, melhores do que aqueles que estão perdidos. Talvez muitos deles tivessem a oportunidade que você e eu, que nós tivemos, seriam cristãos melhores do que nós somos hoje. Mas no verso 17, como eu disse agora há pouco para você, ao verso 19, ele diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Ou seja, aquelas pessoas na cidade de Éfeso, eles tinham tido uma oportunidade maravilhosa de conhecerem a Cristo, mudarem a sua vida, mas eles estavam continuando assim. Haviam tido uma oportunidade de uma vida nova, mas continuavam desse jeito. Tendo as vidas nas mesmas práticas pecaminosas diante de Cristo. Fazendo as mesmas escolhas erradas quando faziam antes de conhecerem a Cristo. Vivendo em função dos prazeres pecaminosos que faziam antes de conhecerem a Cristo. Nós temos que entender que o fato de Cristo ter alcançado os nossos corações, e eu falo de Cristo ter alcançado os nossos corações porque nós mesmos, pela nossa condição pecaminosa, não seríamos capazes de nos auto-justificarmos ou de buscarmos a Deus. Porque lá em Romanos fala que não há um bom sequer, não há um justo sequer, ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos que entender que o fato de estarmos em Cristo, a nossa vida não muda automaticamente. O que acontece pelo fato de eu e você, de nós estarmos em Cristo, é que nós somos agraciados com a salvação em Cristo Jesus. Mas o processo de santificação, que é o processo de mudança, de transformação de nossas vidas, Deus faz? Sim, mas quando você deixa.
Deus age, com certeza. Mas quando você dá margem, dá liberdade, toma decisões. E agora, no verso 20, ele fala que a vida mudou. E olha o que ele diz no verso 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Cristo. Ou seja, agora que nós estamos em Cristo, não é mais o estilo de vida que eu quero. E até o estilo de vida que você quer, aos seus olhos, pode parecer melhor para você, mas aos olhos de Deus é isso aqui. É uma vida perdida. É uma vida que precisa de uma transformação. E agora Cristo é a nossa referência. A nossa referência não é uma outra pessoa. Não é e o fulano, e por que o ciclano? Não, a referência é Cristo. E é uma referência padrão. É uma referência extraordinária. Agora que nós estamos em Cristo, é uma nova vida que nós vamos ter. E agora ele vai falar sobre o que nós fazemos com essa roupagem velha, que nós trazemos do nosso velho homem, que são nossas práticas pecaminosas, são aqueles hábitos pecaminosos do passado, é aquele coração que segue os prazeres pecaminosos, que é arrastado por esse mundo. Se você parar para enxergar, esse mundo é controlado ou pelo dinheiro, ou pelos desejos pecaminosos da sexualidade. É isso que controla esse mundo e que vai arrastando essa sociedade. Mas é isso que controla as pessoas ao longo da história. E olha o que fala o verso 22. E o verso 22 diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Olha o verso 24. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aqui ele fala duas coisas importantíssimas: o despojar e o revestir. O despojar, o tirar aquela roupagem velha da nossa velha natureza, do velho homem, da velha mulher, daquela antiga pessoa quando não conhecia Cristo. E olha o que é interessante, é nós que fazemos isso. É o despojar e o revestir. Nós só revestimos, ou seja, é uma substituição. É nós tirarmos a roupagem velha, é nós abandonarmos os velhos hábitos e nós colocarmos novos em nossas vidas. Eu não tenho dúvidas que em Deus que opera o milagre. Mas quando nós damos o primeiro passo. Eu não tenho dúvidas que diante do túmulo de Lázaro, Jesus poderia clamar aos anjos e arrastarem a pedra que fechava o túmulo. Mas antes de ressuscitar, ele disse: tirem a pedra. Eu não tenho dúvidas que Deus é capaz de transformar a sua vida de uma pessoa perdida, uma pessoa transformada, uma pessoa dominada pelos pecados escravizadores, vícios escravizadores, de uma pessoa completamente controlada. Eu não tenho dúvida que Deus muda você e tira aquela pessoa da pornografia para uma vida decente, de um vício nas drogas para uma vida normal, equilibrada. Mas você precisa fazer a sua parte. O despir-se, o tirar essa roupagem, são decisões que é você que toma. É você deixar certos lugares. É você cortar certas práticas. Você tirar as fontes que levam você àquele pecado. Você evitar pessoas, evitar circunstâncias. E agora, do verso 25...
já que nós fomos alcançados graciosamente por Jesus Cristo, já que nós fomos alcançados pela misericórdia de Jesus, já que Ele colocou em nossos corações o desejo por Ele e nos deu essa oportunidade, agora que nós temos uma nova vida, e agora como uma nova pessoa em Cristo, como uma nova pessoa em Jesus Cristo, olha o verso 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Como uma nova pessoa em Cristo, primeiramente. Então vamos lá. Como uma nova pessoa em Cristo, ponto número 1. Despindo-se da mentira e revestindo-se da verdade. Despindo-se da mentira e revestindo-se da verdade. Só tem uma forma de nós superarmos essa vida marcada pelo pecado, marcada pela sujeira, marcada pelos velhos hábitos e as velhas práticas. É a ajuda de Deus e dos nossos irmãos. Nós somos membros do mesmo corpo. Não adianta nós colocarmos uma fachada. Foi exatamente aí que Jesus criticou os fariseus por causa da hipocrisia. Eles queriam ser uma coisa diante dos outros, mas diante de Deus era uma completamente diferente. Cristianismo é muito mais do que sairmos dos nossos lares, irmos para a nossa igreja, sairmos das nossas casas, irmos ao grupo de amizade. É muito mais do que isso, é um estilo de vida. Quando nós olhamos a igreja primitiva, era um hábito comum daquelas pessoas que foram alcançadas e agora faziam parte daquela comunidade. E ali eram tempos terríveis, porque ser cristão não é como hoje. Era acompanhado de perseguições. Talvez por esse motivo havia mais corações devotos, genuínos, fé genuína. Talvez era por isso que tinha tanta firmeza, porque as provações eram uma peneira. Não era qualquer um que conseguia passar as dificuldades por seguir a Cristo. Não era qualquer um que estava disposto a lutar pela causa de Cristo. Mas existia um hábito. Quando alguém era alcançado e começava a fazer parte da convivência com os irmãos, começava a ser chamado de cristão, e aí chegavam na casa da pessoa, e aí perguntavam: e aí, como é que ele tem sido como marido? Tem sido um bom marido? Ela tem sido uma boa esposa? Tem sido um bom pai? Tem sido uma boa mãe? Porque esperava-se automaticamente que um cristão fosse demonstrado por transformação. Isso é convicção. É nós nos despirmos daquelas velhas práticas do passado. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é você despir-se dos velhos hábitos, dos velhos comportamentos que são nódoas na sua caminhada cristã, que são manchas na sua caminhada cristã. E a partir daí se revestir de um novo comportamento. A mentira não pode fazer parte da nova vida que agora temos em Cristo. É a verdade. E nessa nova vida não tem segredos. Se tem segredos é porque tem mentiras sendo escondidas. Se o seu cônjuge não tem acesso ao seu aparelho celular e você priva-o do mesmo, é porque tem alguma coisa errada. Quem não deve, não teme. Não tem segredos. Se não pode pegar o seu aparelho e ver as conversas do WhatsApp, as imagens dos grupos que você faz parte, e se você disser assim: mas pastor, eu faço parte de um grupo que é pesado, e por que você está lá? Cadê a sua bandeira?
A bandeira do cristianismo, nós demonstramos quem somos, muito mais do que falamos a respeito de quem somos. Me botaram uma vez num grupo de caminhada, de corrida. Na primeira mensagem moral, eu não quis ser o santão, mas eu coloquei assim: esse tipo de mensagem é pesado para crianças. Pode ser que o meu sobrinho veja, então eu estou saindo do grupo, porque eu não quero que ele veja essas mensagens. E era eu que não queria ver. O pecado ele é muito sutil. Ele começa devagar em nossas vidas. E vai criando raízes. Daqui a pouco você está completamente dominado. Nenhuma pessoa séria cai em adultério, cai em imoralidade. E entenda, sabe o que nós queremos fazer? O problema é que nós queremos moldar as escrituras ao nosso estilo de vida. E não é isso que Deus ensina. É nós nos amoldarmos à palavra. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É nós que vamos nos amoldar aos ensinos de Deus, não é o contrário. O grande problema da nossa sociedade, do cristianismo de hoje, é que nós queremos ser cristão do nosso jeito, não do jeito de Deus. Não é assim. Engana-se quem acha que é assim. Tem muita gente que naquele grande dia vai ficar assustado, apavorado, porque não farão parte dos que foram arrebatados. Porque vive uma hipocrisia. Não é o que eu demonstro, é o que eu tenho aqui, no coração. E quando a Bíblia fala de coração, ela não se refere ao cardio, a esse órgão, mas sim o centro de nossas vidas, o desejo que nos impele, aquilo que está por trás das nossas realizações, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. E eu espero que o número 1 de todos nós seja glorificar a Deus acima de todas as coisas. Cumprir a missão que Ele tem para a gente. Realizar o ID que Ele tem para cada um de nós. Não é nós vivermos uma mentira. Não é nós chegarmos lá no nosso grupo com os nossos irmãos e ali, como é que está? Está bem? E não está. Aprenda a pedir ajuda, a dar a mão à palmatória. Aprenda a dizer: estou tendo dificuldades, estou sendo tentado, eu estou tendo problemas, estou tendo perseguições. Aprenda. Aprenda a ligar pedindo socorro antes que a queda aconteça. Aprenda a ligar. Igreja é isso. É a acessibilidade. Se você não é uma pessoa acessível, se você não é uma pessoa que não quer ser incomodada, importunada, você não pode fazer parte da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é isso, é nós estendendo as mãos um para o outro, é nós ajudando uns aos outros, não é nós apontando o dedo, mas é nós estendendo, abraçando, levantando, erguendo os braços, dizer: conte comigo, meu irmão, nós estamos juntos nessa caminhada. Isso é igreja. Nesse último módulo de aconselhamento bíblico, que eu até aconselho você que tem vontade de fazer, faça. Em agosto começa uma nova turma presencial aqui em Manaus. Já estou caminhando para o final da pós. O professor Paulo, ele tem muitas histórias, muitas experiências da vida cristã. E ele compartilhou a história, que é uma história que é o reflexo da nossa sociedade. De uma pessoa que pediu socorro para ele. E essa pessoa foi criada no lar, abandonado pelo pai. É o que mais nós temos hoje. É triste. Deus vai cobrar do pai, lá diante de Jesus, a responsabilidade com o filho que você colocou nesse mundo. Se você tem filho,
por alguma aventura que você teve no passado, na sua juventude, deixa eu dizer para você, corra atrás, porque você vai ser cobrado por Deus. Deus vai cobrar você. Faça a sua parte. Vá em busca, porque Deus vai cobrar você. E agora aquela mãe, ele contando a história com 3 filhos, resolveu se prostituir para poder sustentar a família. E se prostituindo para sustentar a família, na sala da casa tinha a fila dos homens, que era o próximo, que ia para o quarto com ela. E nós somos uma sociedade completamente, de uma forma generalizada, descontrolada. Pessoas com distúrbio sexual. Porque, sinceramente, imaginar a loucura que um homem colocou uma criança de 12 anos, 12 anos, numa mala e levou para o apartamento. Eu louvo a Deus por aquele policial que, desobedecendo às ordens dos superiores tribunais desse país, fez o que ele sentiu no coração, não que a justiça exigia dele, e evitou coisas piores. Distúrbio sexual. Mas sabe por que nós temos tantos distúrbios sexuais? Porque nós temos uma sociedade mergulhada na imoralidade. É pornografia que o seu filho vê quando criança. Pornografia que o seu filho vê aqui, na mão dele, e você está tão preocupado em dar. Cadê os limites? Cadê os freios? Cadê o contrapeso? E sabe qual é o contrapeso? É em casa. É o pai e a mãe dizer não pode. Agora, mas para ficar mais fácil, você dá o celular como babá. E aquelas crianças começaram a ser aliciadas pelos clientes da mãe. E aquele cara agora cresceu, cheio de distúrbios sexuais, vivendo de adultério atrás de adultério, vivendo com relacionamento hétero e homossexual. Pediu ajuda. Ele contou que foram 2 anos. 2 anos. 2 anos. Acompanhando aquela vida. 2 anos. E um dia ele ligou, era motorista de caminhão. Pastor Paulo, atrasou a entrega. Eu não vou chegar em casa a tempo. Ou eu durmo na boleia do caminhão, ou eu durmo no hotel. Se eu dormir na boleia do caminhão, vão bater na porta do meu caminhão na madrugada e eu não vou resistir à tentação. Eu vou ceder. Se eu for para o hotel, vai ter filmes pornográficos. Eu não vou ceder. Oraram, combinaram que ele ia para o hotel. E que naquela noite, ele ia ler o livro de Jeremias e o livro de Isaías. Mas que ele ia lutar contra aquela tentação. Deixa eu dizer para você uma coisa muito importante. Quem liberta dos vícios pecaminosos, dos hábitos pecaminosos, melhor, é a palavra de Deus. Essa palavra transforma nossas vidas. Essa palavra muda as nossas vidas, é impressionante. E quando foi de manhã cedo, aquele caminhoneiro ligou para o pastor Paulo e disse: pastor, eu consegui. Eu li todo o livro de Jeremias. E eu cheguei na metade de Isaías quando eu apaguei e dormi. Acordei agora há pouco. Não resisti. E o pastor Paulo compartilhou dizendo que ele é uma nova pessoa, regenerada, transformada, porque esta palavra muda. É por isso que nós vemos tanto engano. Nós olhamos tantas igrejas doentes, carentes do alimento espiritual que é a palavra, porque é isso aqui que nos muda. Mas sabe o que isso aqui vai entrar na sua vida? Quando tem sinceridade, não hipocrisia, quando você dá a mão palmatória, não joga o tapete para debaixo do tapete, o pecado, a sujeira.
São relacionamentos verdadeiros que Jesus espera que tenha na sua igreja. E nós temos que ter esse nível de maturidade. Esse nível de maturidade, de chegar e dizer, olha, eu estou tendo dificuldades, eu estou tendo tentações, eu estou tendo problemas. Se alguém me procura dizendo que está tendo dificuldades, o que eu penso é que essa pessoa quer vencer. Essa pessoa quer mudar. Porque o primeiro passo da mudança é o reconhecimento, o segundo é a busca por ajuda. E aí que entra a igreja. A igreja entra nesse ponto, nesse momento. Isso é a igreja de Jesus, mais do que nunca, nessa sociedade tão promíscua e perdida que é a nossa. Eu nem gosto de ir para cinema sem ter tido referência do filme que eu vou ver. Porque a imoralidade tomou de conta de tudo na nossa sociedade. Mas não para aí. Então, olha só. É assim que nós nos encontramos. Deus espera que você. É você que vai despir-se. E vai se revestir. É você que vai tirar essa roupa velha e colocar nova. É você que vai mudar os hábitos. Espera um pouquinho aí. Eu vou aqui e volto. Começar a mudar esse negócio aqui. O negócio está feio. O cheiro não está bom não. Eu vou aqui e volto. Estou voltando. E aí, o que vocês acharam dessa camisa? Camisa bonita da igreja que eu frequento, meu irmão. Penso que é original. Sabe por que eu coloquei essa camisa? Porque isso aqui é o pelotão que nós fazemos parte. É o pelotão dos soldados. Dos irmãos e as irmãs que vão ajudar você na sua caminhada. Esse pelotão não é melhor do que os outros, não. Mas é um pelotão que quer fazer a diferença nesse mundo perdido. Tirar a mentira. E ó, colocou a verdade. Melhorou um pouco, né? Não precisa de alguma coisa, porque olha o verso 26. Olha o verso 26, o que nos diz. E eu vou ler esse verso 26 na ARA, revista atualizada, tá? Se você não tiver aí pronto, você não precisa postar. Se você achar, você coloca. Diz assim: Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E olha que interessante. O que eu acho legal, por muito tempo, eu fui um que ensinei que é possível você se irar e não pecar. Mas o que é bom na caminhada cristã é que a gente aprende coisas, não é? E se tem uma qualidade que eu quero ter no meu coração, é aquela qualidade pobre em espírito. O que é o pobre em espírito? Sempre acha que tem que aprender mais. Não se dá por satisfeito. E recentemente eu aprendi que essa tradução, ela não está adequada. Porque, primeiramente, há uma contradição. Se disser que ela está adequada, há uma contradição com o verso 31 que diz: longe de vós toda amargura, cólera e ira. Espera aí. Como vai estar longe de mim a ira, se antes eu disse, você pode se irar, só não peca. E aí a explicação, né, de um dos mestres da interpretação bíblica que me deu, que esse é o papel do exegeta, ele explicou e disse assim: Pastor Anderson, a grande questão é que a forma
que aí está o tempo verbal no grego, também cabe essa tradução. Mas a tradução melhor, que não é apenas ele, mas são vários exegetas, né, que ele segue essa linha mundialmente, seria assim: quando provocado a ira, não peque. É isso que Jesus está ensinando. Quando provocado a ira, não peque. Porque irai-vos e não pequeis, dá até assim: não, estou irado, mas não vou pecar não. Dá um burro nele não, mas estou irado. Mas Jesus fala que no pensamento nós pecamos. Ele fala que no pensamento nós pecamos. Agora pegou para muita gente, não é? Porque tinha muita gente que diz: eu estou irado, mas estou me controlando, não é? Eu estou irado, mas aí eu não bati não, tá? Eu estou irado, não mandei a mensagem não no WhatsApp, eu estou irado, não é? Agora pegou para você, porque agora você tem que entender que é: quando provocado a ira, não peque. Você entendeu? Quando provocado a ira, você sorria. Te amo tanto, meu irmão. Jesus, me ajuda. Você é tão especial para mim. Te amo tanto, meu vizinho. Te amo tanto, minha sogrinha querida. Te amo tanto, minha nora. Te amo tanto, meu irmãozinho do coraçãozinho bonitinho. É mais ou menos assim. E olha só, o segundo ponto que nós aprendemos: despindo-se da ira e revestindo-se da temperança. Despindo-se da ira e revestindo-se da temperança. Tiago, capítulo 1, verso 19, diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo o homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E a grande pergunta é o seguinte: a ira é um sentimento ou um estado de espírito? É um sentimento, é um ato comportamental? Isso é uma pergunta interessante. Se a gente diz que a ira é um sentimento, então a sexualidade deturpada também é um sentimento? E não. É um comportamento. Mas é esse padrão. Talvez você se olhe, você seja uma pessoa estressada, porque tem gente que é estressado. Tem. E olha, e não é só homem não, agora é todo mundo, viu? É homem e mulheres estressados. E olha que interessante, aqui quando nós olhamos em Tiago 1, ele está contextualizando a respeito da regeneração, por sermos novas pessoas, da mesma forma que ele fala em Efésios. Tiago fala a mesma coisa, e agora, por sermos novas pessoas, você não pode aceitar a ira como uma coisa normal. Não. Você enxerga a ira como pecado. E ira é pecado? Se irar, você está pecando? Você não pode ser uma pessoa explosiva. Olha o que ele fala: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E quando eu falo que hoje é uma coisa tão comum, né? Porque eu lembro que antigamente quando dirigia, quando via um homem assim meio, não vai passar, diz que você é homem. Esses dias eu saí da Maceió, naquele horário de pico. Trânsito pesado, para pegar a Efigênio Salles. Aí na hora que eu estou ali pegando a Efigênio Salles, aí apareceu uma brechinha, a pessoa acelerou. E a primeira coisa que eu pensei: quero ver quem é esse cavalo. Porque só pode ser um cavalo, né? Mas claro, eu não vou discutir, mas eu queria ver qual é o cavalo, né? A cara do cavalo. Aí eu parei do lado, vi do lado, eu olhei assim. Quando eu vi, não era cavalo não, era uma égua. E é impressionante que aparecia a brechinha, acelerava, ela acelerava, quase batendo o carro na frente. Mas não vai passar. E eu não passei. Mas para você ver, as pessoas andam estressadas. As pessoas andam estressadas. Não pode ser assim. Não pode.
E o problema todo, e olha que interessante, o verso 20 de Tiago 1 diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sabe qual é o problema? Nós às vezes nos achamos muito justos. Nós às vezes nos achamos mais justos que os demais, e nós queremos que nós sejamos a régua de justiça. Esse é o problema. Eu vi um vídeo esses dias, onde tinha um casal na calçada passando, brigando. E o homem bateu na mulher. Era a esposa. Isso está certo? Não, não está certo. Mas aí, parou um carro. Saiu do carro 2 marmanjos. E os marmanjos pegaram e sentaram o pau naquele marido que estava tendo na esposa. Isso foi certo? Foi errado tanto quanto, pois a justiça do homem não produz a justiça de Deus. Não é você fazer justiça com as próprias mãos. Não é você agir conforme os parâmetros que você tem. Claro, não seja covarde, faça alguma coisa, não é? Intervenha, se defenda. Mas não é você se achar o justo para fazer as coisas do seu jeito. E nós vivemos numa sociedade cada vez pior. É impressionante. Cada vez pior. As coisas estão maus, os dias são maus. Olha, deixa eu dizer para você uma coisa. Pode me fechar, pode buzinar atrás de mim. Eu no nada, do calado estou calado, eu fico. Que Deus abençoe. Tem gente morrendo tão fácil nessa sociedade. Tem gente morrendo tão fácil na nossa cidade aqui. Porque é valentão. E tem uns que querem ser valentão. Ou valentona. Dê uma olhadinha pro senhor daí. Tem cara de ser valentão esse aí? Ou valentona? Olha aí. Tem cara. Não é nada, rapaz. É nada. Cria vergonha na tua cara. Na sexta-feira, terminou a aula, fui deixar o professor na casa que ele estava hospedado. E ali o bairro da União, as ruas são estreitas. Passa só um carro do lado do outro. Se tiver um carro parado, passa um por vez. Aí tinha um carros parados do outro lado da rua e eu aqui. Aí vinha um na contramão, dando luz alta. Aí, o que você acha que eu fiz? Ué, parei, deixei ele passar. E o professor, mas que abusado. Eu digo, obedece quem obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu vou reclamar de alguma coisa? Não. Pastor, o senhor tem medo de morrer? Não, mas na hora certa. Pastor, o senhor tem medo de tiro? Mais ou menos. Mas sabe, o problema é que isso demonstra que nós precisamos controlar o nosso temperamento. E tem gente que ainda diz assim, faz parte do meu temperamento pecaminoso vagabundo. Para justificar. Não, é pecado. É pecado. Independente de como seja o seu temperamento, é pecado. Tem gente que não pode jogar bola, meu irmão. Tem gente que é terrível no futebol. Só Jesus mesmo, meu irmão do céu. Tem cara que quando entra no campo parece um pitbull. Cadê? É impressionante. É minha. Não bate em mim não. Bate em mim, tá leproso, só pode. Porque todo mundo viu, né? Todo mundo viu, não está sentindo. Bate em mim não. Tem gente que é terrível. Terrível, impressionante isso. Talvez a decisão, se esse é o seu caso de vida, olha, é fazer como o pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei fez, que sempre ele conta, ele decidiu que não jogaria mais futebol, porque aquilo era um Deus na vida dele. Toda vez que ele jogava, ele brigava. Então, talvez seja uma decisão que você tem que tomar. Não tem outra explicação. E as pessoas mais próximas da gente,
São as que mais sentem. Sabe quem é mais que sente a sua ira? O seu cônjuge, o seu filho. São as que mais sentem. A sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Em vez de esperarem alegria no lar, diz: lá viu o papai, se esconde, lá vem. E olha o que o texto lá de Efésios nos fala sobre a ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí tem gente que olha para esse texto e diz: olha, está de manhã cedo, tenho até final da tarde. Estou irado. Até o final da tarde. Não é isso que o texto está dizendo. Sabe o que o texto está dizendo? Mais rápido possível, resolva, mas não sustente um comportamento de uma pessoa irada. Não sustente a ira. O mais cedo, quanto antes, resolva o seu problema. Não deixe para depois. É isso que está falando. Resolva o quanto antes, de imediato. Sabe qual é o problema? A gente acha que a gente pode ficar com a ira no nosso coração. Não, eu não vou falar nada, vou ficar calado sem conversar. Eu já falei para vocês aqui que uma vez eu peguei um casal para aconselhar. E aí, então, não está se falando quanto tempo? 2 semanas. 2 semanas na mesma casa, não se falava. E eu perguntei: como é que vocês conversam sobre o problema de vocês? Por WhatsApp. Não, é impressionante, não é? Aí você fica ali, olha só, porque a ira, ele não é a explosão, é a materialização da ira. Mas a ira às vezes está aqui, olha, aqui, ó, vai me pagar, vai ver. Aqui, ó, vai ver, esse cachorro cagou na minha porta, deixa ele comigo, deixa. Eu vou fazer bomba de merda, jogar lá, vou. Deixa ele. Vai entrar greve. Ó, acabou. Greve. Deixa eu botar sal na comida. Esse desgraçado vai comer comida salgada agora. Vai ter que cozinhar sozinho para aprender a valorizar. É ira, meu irmão. Tem alguma diferença? Isso é ira. Por isso que ele fala: não se ponha o sol sobre a vossa ira. E por isso que ele fala, o verso 27 é a continuação do assunto. Não mudou, porque agora não está demonstrando que tem que despir-se e revestir-se. Ainda não mudou. O verso 27 diz: nem deis lugar ao diabo. São 3 negativas que nós olhamos nesse texto a respeito da ira. 3 negativas. A primeira negativa foi exatamente o que eu dizia para você: quando provocada a ira, não pequem. A segunda: não se ponha o sol sobre a vossa ira. A terceira: nem deem lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. É você não alimentar a ira que está tomando de conta do seu coração. Isso é não dar lugar ao diabo. Não alimentar a ira que está tomando de conta do seu coração. Isso é não dar lugar ao diabo. É você não alimentar, porque vai levando a coisas piores. Eu vou descontar. Eu vou me vingar. Daqui a pouco o outro vai revidar. E fica nesse ciclo. Quando você alimenta uma ira, você está dando lugar ao diabo. Quando você fica lá naquele pensamento, e no seu pensamento dizendo: eu vou descontar, você está dando lugar ao diabo. E a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Porque atitudes de um coração irado são opostas à atitude de quem ama. E a marca do cristianismo é o amor. Agora, aguenta aí um pouquinho. Aguenta aí rapidinho. Aguenta aí, rapidinho. Já volto.
Já estou voltando. Espera só um pouquinho, já estou voltando. Agora melhorou. Deixa eu botar o sapato aqui, tá me pegando aí no flagra. A câmera não viu eu trocando de roupa não, né? Pronto, agora melhorou, ó. Frouxar aqui que não gosta de calça apertada não. Negócio de calça apertada não combina com homem não. Pronto. Agora melhorou. Agora tá legal? Deixa eu arrumar o cabelo aqui. Melhorou agora, não melhorou? Deus quer que você tire e coloque. Tire os velhos hábitos, as velhas práticas. E coloque novos hábitos que demonstram uma vida transformada. Agora você vai olhar para o seu irmão e você vai dizer aí, olha aí, está mudando de roupa.